A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 32, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha alma não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória ao nome do Senhor. Queridos, temos aqui no Salmos 32, mais um salmo de Davi. E agora, Davi, ele traz uma bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa? A bem-aventurança daquele cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Dentro do campo de entendimento de Davi, ele limita-se a dizer que aquele que é perdoado pelo Senhor, ele é mais do que bem-aventurado, é mais do que feliz. Então, meus queridos, aqui o salmista está falando de si mesmo, de alguém que havia transgredido, de alguém que havia pecado e que ele confessa o seu pecado diante do Senhor e ele experimenta uma mudança no seu espírito, porque o pecado traz para a nossa vida uma sensação de prisão. Verdadeiramente, quando nós estamos no pecado, a Bíblia declara que nós nos tornamos escravos do pecado, ou seja, nos tornamos prisioneiros do pecado, e é isso que Davi está revelando aqui neste salmo. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Davi está dizendo assim, meus queridos, que enquanto ele escondeu o seu pecado, enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram. Você sabe o que é ter os ossos envelhecidos? É só você conversar com alguém que está, com uma idade avançada, com um idoso, que ele tem dificuldade para caminhar, que os seus ossos ficam frágeis, que sente dor nos seus ossos por causa da limitação da muita idade. Davi está dizendo: os meus ossos se envelheceram, ou seja, eu passei a sentir nos meus ossos a dor do meu pecado, ou seja, a dor do pecado, ela não está somente em nós termos a nossa comunhão com Deus interrompida, mas a dor do pecado também está em produzir no nosso corpo físico algum tipo de reação que nos leva a sentir desconfortos. Davi diz: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ele está dizendo: enquanto eu não confessei, isso estava fazendo-me mal. Eu estava me sentindo mal, os meus ossos, eles doíam, os meus ossos estavam em uma idade avançada para a minha idade. Mas Davi está dizendo que quando ele confessou
o seu pecado, quando ele não encobriu a sua maldade, então o Senhor lhe perdoou. O Senhor lhe perdoou. É interessante nós vermos que todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós pecamos. A diferença em que classifica esse Davi, que escreveu muitos destes salmos como um homem segundo o coração de Deus, não era que Davi não era capaz de pecar, que Davi não pecava, que ele estava imune ao pecado, mas era que quando Davi pecava, ele confessava o seu pecado. Ele diz: quando confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Todas as vezes que nós verdadeiramente arrependermos do nosso pecado e confessarmos ele diante do Senhor, diante daqueles a quem o Senhor levanta como aqueles que são designados por Deus para sarar a nossa vida, nós somos perdoados. E nós então experimentamos uma mudança no nosso estado, porque olha só o que Davi declara no versículo 4: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em uma sequidão de estio. Davi está dizendo assim: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu não tinha humor, eu não tinha alegria, eu só vivia como se eu estivesse em um deserto, sem vida, porque o pecado nos tira a vida, o pecado nos tira a alegria. Mas Davi nos ensina que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não importa a maneira como você está agora, nesse momento, talvez a sua consciência te acusa, talvez o inimigo te acusa, mas eu libero esta palavra de bênção sobre a sua vida, que se você confessar o seu pecado ao Senhor, o Senhor, Ele é poderoso para perdoar o seu pecado, o Senhor é poderoso para tirar de você a culpa e você pode voltar a ter liberdade na presença do Senhor. Foi para isso que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Foi para isso que Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o nosso pecado perdoado e voltarmos a ter comunhão com Deus e voltarmos a ter alegria na presença do Senhor. Portanto, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não sinta-se aprisionado no pecado, mas em o nome do Senhor Jesus, busque o Senhor, busque uma autoridade espiritual para que você possa se livrar de toda a culpa e assim passar a ter alegria no seu espírito, proporcionado pelo perdão que o Senhor nos proporciona. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em o nome do Senhor Jesus Cristo, você sinta diante do Senhor a liberdade de poder chegar diante dele e confessar o seu pecado e servir a Deus livre de qualquer condenação. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de seguir o canal, compartilhar esse vídeo e assim juntos fazemos a obra do Senhor, abençoando as pessoas pela palavra de Deus.